que coisa. O que tá acontecendo nas nossas aberturas, Paulinha? Conta pra mim, o que tá acontecendo? Tá uma loucura isso daqui. Tá uma loucura, vamos fazer direito. Eu acho que é um problema técnico aqui. Eu acho, eu não vou pôr isso na sua conta não, Edgar. Não um botão entre o microfone e a cadeira. Eu sou bem. Vambora! Salve, salve, vai começando aqui pela... mais uma edição da nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta-feira, 12 de abril de 2018. Sejam bem-vindos. Nas mãos do STF, vizinho do ex-presidente Lula em Curitiba, ex-ministro Antônio Palocci, tenta soltura, mas depende do Supremo Tribunal Federal, que segue bem dividido. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Após petistas pedirem para acrescentar o nome Lula no registro parlamentar, políticos reagem e tentam adotar Moro e Lava Jato na identificação. Blindados, Justiça livra amigos do presidente Michel Temer da cadeia. Esses são alguns destaques do Morning que tá só começando. Vamos lá, nesse saculejo tradicional que demonstra a alegria e toda... a malevolência da mulher brasileira. A aura perilampo desta garota do rádio. E aí, Paulinha? Bom dia, senhor Edgar. Como é que é a nossa hash hoje, hein? Olha, a nossa hash hoje é um grande mistério, um dos grandes mistérios da humanidade, Edgar. Você sabe que a Record tá apostando alto numa novela que vai se chamar Jesus, que vai substituir Apocalipse. Os temas são sempre bíblicos, são bíblicos, né? Exatamente. Ai, Jesus. E um dos destaques do elenco dessa série é exatamente quem é que vai viver Satanás, né? Um grande personagem da história, importante, o antagonista, digamos assim. E foi escolhida uma atriz, a Maiana Moura, que estava também em Tempo de Amar, para interpretar Satanás. Então a gente já tem o Satanás ali da Record. Agora, a questão é a seguinte, a gente não sabe direito se existe céu e inferno, né, Edgar? Ninguém nunca voltou pra contar pra gente como é que é, provou. Né? Tem as teorias aí de como seria o paraíso, né? De como seria o inferno. Outro dia o Papa falou que não existe inferno, muita gente ficou feliz, mas a verdade é que a gente não sabe, né? Sabemos de nada. Como é que é, quem vai estar lá, o que é que tem no inferno. E será que a gente vai saber um dia? Eu acho que o pessoal no Twitter vai nos ajudar a construir um bom inferninho, pelo menos aqui nas redes sociais. Hashtag no inferno encontrarei. Eu sei que você tem um @ pra recomendar pra esse lugar. Eu sei que você tem uma teoria sobre isso, tem um GIF, tem um meme, e eu tenho certeza que a gente vai pros assuntos mais comentados do Brasil com hashtag no inferno encontrarei. Open bar. No inferno encontrarei open bar, já pensou? E eu quero que o Theo Becker interaja com a gente, Ed. O Theo Becker que perdeu o papel de Jesus nessa novela, né? Não é ele? Ele tava malhando lá? Tava malhando pra fazer Jesus, a Record escolheu outro ator, o Dudu Azevedo. Então agora a gente não sabe o que será de Theo Becker. Participe com a gente na nossa hashtag, Theo. No inferno encontrarei. Malhar pra ser Jesus, Edgar. Ô, Tonholi, você que é o cara pra responder isso aí. O inferno é aqui, Tonholi. Olha, é a frase que o Dante colocou na entrada do purgatório na Divina Comédia. Latiate ogni speranza voi que entrai. Perdei todas as esperanças vós que entrai. Cláudio Rúlio Tonholi. Sensacional. Mestre. É a cultura viva. Vamos em frente, olha aqui, você interage também pelo nosso WhatsApp 11 931 17 1009. A gente vai receber aqui no estúdio a nossa colaboradora, psicóloga, terapeuta sexual Paula Napolitano nessa quinta-feira, que vai explicar pra gente o que é o termo vegansexual, ou vai discorrer sobre essa nova categoria de escolha, de opção na hora de chegar no parceiro, tá? Os vegansexuais. Eu nunca tinha escutado essa expressão, nunca tinha escutado esse termo aí. Mas basicamente, ó, em linhas gerais, a Paulinha daqui a pouco, Napolitano, vai explicar e detalhar pra gente. São veganos que só se relacionam com outros veganos, né? E a gente quer saber o seguinte de você que nos acompanha aqui no Morning Show. O que te impede de se relacionar com alguém? Alguma opção de
ideologia política. Eita! Sim, sei lá, vai que... Porque já vi relacionamentos, por exemplo, uma palmeirense com um corintiano. Tem até filme, né? Um bugrino com uma ponte pretana, sei lá. É um filme engraçado, como é que é? Paulana Piovani. O sociólogo carioca quer fazer uma pergunta à doutora Paulinha, que eu já vou antecipar. Você vai antecipar? Se for um relacionamento entre duas mulheres veganas, seriam catalogadas como vegetarianas? Meu Deus do céu. Jesus, amado. Pô, tá, a Claque gostou dessa vez. Gostou dessa vez? Olha aqui, vai lá, dê a sua opinião pra gente, 1193117, diga, na verdade, né, o que te impede de se relacionar com alguém? Alguma opção de ideologia política, algum costume, um time de futebol, como eu brinquei aqui? Conte e justifique pra gente. Se mandar alguma pergunta pra Paula Napolitano, pode mandar também, viu, Edgar? Boa, tá valendo também, tá certo? 11931171009 é o nosso WhatsApp. No mais, meu querido ouvinte, você pode ver tudo o que acontece nesse cubo multicolorido do Rádio Brasileiro. Baixe o aplicativo da Jovem Pan, assista também a gente pelo portal jovempanfm.com.br e também pelo nosso canal. Transmitimos pelo youtube.com/morningshowjp, além das mídias digitais, muito bem capitaneadas por Paulinha Carvalho e toda a equipe de mais de 150 profissionais aqui da Jovem Pan. É muita gente. É muita gente. Estamos no Instagram, estamos no Facebook. Senhor Kiwi, nosso chefe. Senhor Kiwi, mandando bala ali. E você dá um joinha pra gente lá no perfil do Facebook que a gente fica feliz, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Ô, Caio, vamos lá, vamos começar trocando essa ideia aqui, hein? Vamos. Hoje o noticiário tá quente, eu começo com você aqui. Ontem o Supremo Tribunal Federal começou a discutir se vota ou não o pedido de habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci. E parece que os ministros do STF podem soltar o vizinho do ex-presidente Lula lá em Curitiba ainda hoje. O que tá rolando exatamente, Caio? Você viu ontem nos jornais, que pataquada? Eu vou falar o seguinte sobre o julgamento ontem do pedido de habeas corpus do Antônio Palocci no Supremo Tribunal Federal. Eles decidiram que vão decidir. Essa foi a decisão de ontem. Uma decisão brilhante. Acontece o seguinte, lembra quando teve na votação do pedido de habeas corpus do Lula na semana passada, quarta-feira passada, aquela divisão bem clara do Supremo Tribunal Federal? Existem duas turmas no Supremo, né? A primeira e a segunda turma. Você tem na primeira turma os ministros que votaram contra, a exceção do Marco Aurélio, contra o habeas corpus do Lula, e na segunda turma a maioria dos ministros que votam a favor do Lula, que é Celso de Mello, Dias Toffoli, Lewandowski e tal e coisa. Ali você consegue enxergar bem o que acontece no Supremo Tribunal Federal, que é uma Suprema Corte, que é o que a gente esperava que fosse aqueles caras que estão acima de tudo, que são sérios, que, chegam ali, impõem respeito e tal, mas não, você tem uma corte completamente dividida. E ontem, o que acontece? Já começou com uma discussão. O relator desse pedido de habeas corpus do Palocci virou e falou: olha, eu não vou pegar esse pedido e jogar para uma turma, porque se ele fizesse isso ia cair na segunda turma, que, com as minhas palavras, eu vou colocar, são os ministros que são uma mãe com os réus, geralmente. São aqueles que pedido de habeas corpus? Libera. É corrupto? É habeas corpus? Libera. Se fosse um cara honesto, roubou um pote de nugget? Rapaz, não libera não. Mais ou menos assim que a gente pode ilustrar a situação do Supremo Tribunal Federal. Então o Edson Fachin, que é da primeira turma, virou e falou o seguinte, aliás, é da segunda turma, perdão, ele virou e falou: eu não vou jogar nessa segunda turma aqui porque os caras vão liberar, eu vou jogar pro plenário, ou seja, são os 11 ministros, primeira e segunda turma, e a presidente Carmen Lúcia. Aí, logo no começo da sessão, o Marco Aurélio Mello, que é da primeira turma, é o único da primeira turma que concede habeas corpus à torta direita, virou e falou assim: peraí, antes de começar isso, eu acho estranho por que a gente vai votar isso aqui no plenário. E questionou a decisão já no início do relator do relator Edson Fachin. Tá na mão aí, Brunão? Vamos lá. Eu reconheço que hoje o relator é praticamente um reizinho. Quase tudo pode, mas não pode tudo. Ao lado dele, quem que senta? Ricardo Lewandowski.
na semana passada, no pedido do habeas corpus do Lula, quando a Rosa Weber foi falando e todo mundo tava... Oi? O que ela tá falando? Ninguém tava entendendo nada, até que depois de 40 minutos de fala, ela virou e falou uma frase que aí todo mundo sacou pra onde iria o voto dela. Quando ela virou e falou, olha, não prejudica a presunção de inocência. Lembra que o Marco Aurélio e o Lewandowski na mesma hora falaram, opa, interferiram, porque eles queriam que o Lula ficasse solto. Pois não, a gente acabou de ver a fala do Marco Aurélio e o Lewandowski, como na semana passada também interferiu, ele também falou logo depois dessa fala aí do Marco Aurélio. Vamos ver também o que o Lewandowski disse. Se trata da proteção da liberdade, todos os feitos são importantes, todos os HCs são importantes. Imagina se eu aqui, com uma penada, encaminhasse de repente 40 HCs para serem julgados no plenário. O que diria Vossa Excelência como presidente? Ficou bravo. O pessoal ficou bravo porque que foi pro plenário e não pra segunda turma. Porque a segunda turma tá na cara, ia canetar e o Palocci teria liberdade. Não foi o que aconteceu, foi pro plenário. Essa foi a primeira decisão. O questionamento por que foi pro plenário. Beleza, isso na sessão de ontem, quarta-feira. Numa segunda parte da sessão ainda de ontem, o pessoal começou a julgar se o habeas corpus poderia ou não ser julgado. Disseram assim, gente, mas o Palocci já foi condenado em primeira instância. A gente pode ou não julgar esse habeas corpus? Bom, o placar foi de 6-5, eles julgaram que não, o habeas corpus não é mais um mecanismo. Porém, depois dessa votação de 6-5, o Palocci não tem direito a esse habeas corpus, o pessoal começou a votar, os ministros começaram a votar o que eles chamam de prisão, prisão de ofício. Que eles chamam o seguinte, a gente pode derrubar essa prisão, então, por decisão aqui de nós mesmos, do Supremo Tribunal Federal. Isso começou a ser votado, porém não foi terminado. Foi jogado para hoje, então hoje vai continuar a votação. Alguns ministros já votaram, o placar está em 3-1, para que o Palocci continue na prisão, mas isso ainda vai ser decidido, ainda tem alguns ministros para votar hoje, Tonholi. Quer comentar, Tonholi? Quero, logo cedinho, hoje, a Procuradoria-Geral da República emitiu uma nota da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, falando que o Palocci movimentou dinheiro enquanto estava preso. A Dodge assina embaixo. Lembrando que o Palocci teve congelado 128 milhões da conta dele. Agora, essa divulgação da Raquel Dodge em plena quinta-feira, como disse o Caio, quando será retomada a votação sobre o caso Palocci, acusar o cara de movimentar grana enquanto está atrás da cadeia é tão grave quanto o Zé Dirceu fazer vaquinha enquanto estava na cadeia cumprindo pena por ter roubado dinheiro e roubou. E também teve essa questão de movimentação, né, de dinheiro, de milhões ainda quando o Dirceu, quando preso, ainda recebendo dinheiro e o dinheiro ainda, a máquina funcionando ali, né? O que mostra um modus operandi, me parece muito comum, por enquanto, só ao PT, aos petistas, comum a todos os petistas, ganhar dinheiro atrás da cadeia. Muito boa essa. Vamos lá. Vamos a Brasília agora. Vamos seguir para a capital federal, ouvir Zé Maria Trindade a respeito de mais um desdobramento da Operação Lava Jato. Trindade, a Polícia Federal tá na rua. Bom dia para você. E quando a polícia sai para as ruas, a coisa fica difícil, né? Olha, de garantes, eu queria dizer que eu morro de inveja. Eu tenho vontade de trabalhar como você aí, nessas camisas estampadas, bonitas, e não nesse macacão que eu ando aqui. Eu chamo meu terno de macacão, assim como o mecânico usa o macacão. Operário. Eu uso o terno aqui, operário. Você é operário da notícia, Trindade. Eu brinco que você é nossos olhos e ouvidos na capital federal, porque a gente sabe tudo daí por teu intermédio. Aí eu te escuto também à tarde, no Pingos nos Is. Aliás, só pra... Dentro do meu macacão, né? Dentro do seu macacão. Só pra puxar um assunto aí, eu queria saber de fato dessa operação da PF que tá nas ruas e você vai falar sobre ela, mas o Caio trouxe aqui a questão do HC, que vai ser julgado, né, do Antônio Palocci, e ontem ao ouvir o 3 em 1, a Verinha Magalhães estava dizendo a respeito do número de HCs que chegam para ser votados no Supremo Tribunal Federal e que causa um constrangimento incrível quando, por exemplo, juízes brasileiros que compõem a Corte Suprema vão para o exterior e revelam esse número por lá. E que é algo discrepante, aqui é algo de 100 mil HCs e lá os caras julgam 20, 15 HCs por ano. Quer dizer, é uma discrepância grande. Isso acontece por conta
de todas as instâncias em que se pode recorrer, e os advogados lançam mão para livrar aí seus clientes, né, das penas aí, né? Um mercado muito grande aqui e muito rico, né? Cada ministro ali tem mais de 300 habeas corpus, 380, né? Mas nem todos vão para o plenário. Um juiz decide um HC em 10 minutos, né? É um instrumento nobre, porém muito rápido de ser analisado e tem que ser urgente. O Supremo Tribunal Federal, a exemplo da Corte Suprema dos Estados Unidos, ela foi criada para analisar matéria constitucional. E ontem houve, inclusive, um debate sobre isso, e o Lewandowski reclamando, né? Dizendo, mas nós vamos nos transformar em uma corte constitucional se não entrarmos nos habeas corpus. É isso mesmo. Esta é a ideia do Supremo. E hoje, Edgar, além de concluir aí esse julgamento sobre o habeas corpus do Palocci, tem também o habeas corpus de Paulo Maluf. Isso também está na pauta de hoje. Mas olha, Edgar, a Polícia Federal está nas ruas investigando fundos de pensão. Esse é um mercado bilionário. São instituições formadas para complementar as aposentadorias de empresas públicas e algumas empresas privadas, fundações, né? Fundos de pensão. E esses presidentes e diretoria são indicados com funções políticas. Sim. E o que está acontecendo? Roubo. Tem muito fundo por aí que está furado, não tem mais dinheiro para pagar a complementação da aposentadoria. O foco desta investigação agora é o fundo de pensão dos Correios, o Postales. Esse é o maior. Os diretores mandavam dinheiro para o exterior e depois voltavam através de doleiros que já estão presos. Sempre doleiros, né, Tonholi? O Tonholi é um seguidor de doleiros aqui. São duas operações, uma chamada papel fantasma e outra rizoma. Papel fantasma é um nome evidente, né, que é um papel só para justificar a saída e a entrada de dinheiro. Rizoma é aquele caule da planta de onde se ramificam e criam novas raízes e novos tentáculos. São 10 estados aí em investigação, mas o foco é mesmo Rio de Janeiro. Edgar, 1 bilhão e 300 milhões de reais é o que teria sido movimentado aí de forma irregular por esses diretores dos fundos de pensão. Isso já mereceu CPI na Câmara dos Deputados e todo mundo sabe que os problemas são graves, sim. O Trindade falou do Tonholi, né, que é um perseguidor dos doleiros, porque Tonholi defende sempre essa tese que a Polícia Federal, aliás, corrobora com essa questão que você fazendo a trilha do dinheiro, né, você chega no sujeito, né? Você rastrear o dinheiro, de onde saiu, por onde foi, quer dizer, ele tem que passar pelo mecanismo do banco, tal, dos registros, você tem uma probabilidade de chegar em quem depositou e para quem foi esse dinheiro, né? Para comentar dois temas trazidos pelo Zé Maria Trindade, primeiro, o STF está recebendo por ano uma média, Zé, de 9 mil habeas corpus, o que representa um aumento de 70% em relação aos últimos 5 anos. Por quê, Edgar? Obviamente, os advogados se tocaram que o STF entrou na fase de acusar o Estado de ser punitivista, então estão despejando HC, como se diz na periferia, tentando a sorte, mano. A outra coisa que o Zé Maria Trindade falou, da operação de hoje, sobre o Postales, que é o fundo de pensão dos Correios, a gente precisa lembrar que até o governo Fernando Henrique, os fundos de pensão eram administrados por bancos da iniciativa privada que faziam render em aplicações legítimas o chamado dinheiro da viúva. Ou seja, o fundo de pensão que o cara vai depositando, tirando seu salário mensalmente, para que depois receba quando ficar velhinho. Quando o Lula assume, o Lula começa a demitir os bancos que administravam os fundos de pensão e nomeia o ex-ministro Luiz Guxiquem para ser o cara que ia nomear sindicalistas ligados ao PT, ao PCdoB, ao PCB, etc., para administrar os fundos de pensão. Então o fundo de pensão, que era uma coisa administrada pela iniciativa privada, passou a ser administrado pelo sindicalismo petista. O Tonholi, Edgar, tem um segredo aí, que é um tesouro. É o relatório final da CPI do Banestado. Como você sabe?
eu conheço. Ali tem tudo, é o mapa mesmo da mina e por onde passam os recursos extras e os irregulares, inclusive dos fundos de pensão. Ninguém desvia dinheiro, ninguém manda dinheiro para o exterior, senão pelos doleiros. Agora, sobre isso aí que o Tonelli falou, é a verdade e o buraco é muito profundo. É uma derivação da Operação Lava Jato. Olha aqui, deixa eu dinamizar aqui com você, Trindade, rapidamente. A Justiça livrou os amigos do presidente Michel Temer, né, de passar uns dias aí na cadeia. Explica essa história direitinho pra gente, já que falamos aqui de rastro de dinheiro, né? A Justiça acabou liberando os chamados amigos do Temer ali, de passarem uns dias ali engaiolados, como diz o Augusto Nunes. Pois é, surpreendeu. O Ministério Público pediu a prisão dos amigos do ex-presidente Lula, do presidente Michel Temer, do presidente Michel Temer. É o José Yunes, um advogado que era assessor do Michel Temer, o famoso Coronel Lima e Rocha Loures, aquele da mala, né? Além disso, outros que já estão até presos, como o ex-presidente da Câmara, os dois ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, e Gedel Vieira Lima. Esta é a investigação da chamada quadrilha do PMDB, o quadrilhão do PMDB. Era um dinheiro movimentado através de propina e que o presidente Michel Temer teria conhecimento porque a distribuição foi tramada ali no Palácio do Jaburu e o presidente Michel Temer estava lá presente, segundo delações premiadas. O Ministério Público pediu a prisão deles e a Justiça negou. O argumento do Ministério Público, que ficou na sentença negando a prisão, era de que eles continuavam arrecadando, que estávamos próximos de uma eleição e que eles continuariam arrecadando dinheiro, continuariam cometendo crimes, inclusive atuando através dos doleiros, e isso poderia prejudicar as investigações. A Justiça negou e os amigos do Temer continuam livres. Ô, Zé Maria, bom dia pra você. Você sabe que uma das dificuldades que tem aí no meio do caminho do pessoal da Força-Tarefa da Lava Jato para que se faça justiça é a própria justiça, é o próprio judiciário. E ontem, ainda no âmbito aí de Lava Jato, o Tonholi agora há pouco falou sobre essa questão de punitivismo que tem sido criticada por alguns ministros. A gente ouve muito esse termo na boca do Gilmar Mendes. Ontem, na votação no Supremo Tribunal Federal para o HC, concebido ou não ao Antônio Palocci, a gente, ainda no âmbito da Lava Jato, a gente viu uma sessão de muitas críticas do Gilmar Mendes aos juízes que estão colocando ordem na casa, que pelo menos é um entendimento público, que são o juiz Sérgio Moro, juiz federal ali responsável pela Lava Jato no Paraná, e o juiz Marcelo Bretas no Rio de Janeiro. Uma das críticas do Sérgio Moro, justamente sobre essa questão punitivista, que a sociedade pede punitivismo, e aí na visão do Gilmar Mendes, esses dois juízes em primeira instância, eles vão muito no que o pessoal pede, no que a sociedade pede, e não no que a justiça, a Constituição pede. Aí ele fez críticas duras falando o seguinte: esses juízes, eles são quem? Eles falam com Deus? Por que as sentenças deles, que são prisões provisórias, acabam se tornando permanentes? Vamos ouvir uma palavrinha do Gilmar Mendes ontem. Não conhecer do habeas corpus aqui significa dar build indeniidade para o arbítrio, seja de Moro, seja de Bretas, seja de qualquer juiz incumbido, e aos procuradores. Depois dessa fala, o Gilmar Mendes foi bastante desrespeitoso, se referindo ao Bretas, ao Moro. Ele falando assim: esses sujeitos acham que são quem? Esses sujeitos não, são juízes de primeira instância, passam por eles esses processos. Então só queria fazer esse registro aqui da postura novamente questionável, ao meu entendimento, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ô Caio, diga. Tem um livro de um baiano chamado Joaci Góes, que é o Tratado sobre a Inveja. Isso é pura inveja. O Gilmar Mendes, como todos os ministros do Supremo, querem o monopólio de falar com Deus, ou serem considerados Deus, e ficam inveja quando o Moro está tão popular assim. Ele chegou a dizer que, já que se tem uma justiça em Curitiba, que tal também fazer a Constituição Federal de Curitiba? De Curitiba, falou. É uma troca de invejas mesmo. Valeu, Trindade, obrigado, viu? Um abraço pra você, bom trabalho aí em Brasília.
Pois não, muito bom dia. Vamos seguir aqui, ó. Olha, ainda sobre Brasília, parece que a nossa política não saiu da quinta série, digamos assim. Toelli, ontem no finalzinho do programa você comentou a iniciativa... Em primeira mão você comentou a iniciativa da presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, de acrescentar o Lula no nome parlamentar, o que ficaria como Gleisi Lula Hoffmann. Vamos lá, que história é essa? Explica agora com mais calma. Parece que teve reação, inclusive, de outros políticos que querem adotar outros nomes, né, como Moro, Lava Jato. Aconteceu o seguinte, a Gleisi, bem no finalzinho do Morning Show, ela tuitou esse pedido que você está vendo na telinha, para quem nos acompanha pela internet, onde ela pede ao presidente do Senado, Dionísio Oliveira, que o nome dela tenha um acréscimo e seja Gleisi Lula Hoffmann. A gente até brincou que gostaria de vermos os acréscimos dos nomes dela na planilha da Odebrecht, onde ela é chamada de coxa ou amante. Acho que seria muito grande colocar Gleisi, coxa, amante e Lula Hoffmann. De qualquer forma, a iniciativa da Gleisi Hoffmann gerou um substrato que foram 2 vereadores, o Fernando Holliday em São Paulo e um outro vereador lá em Porto Alegre, que pediram para que se anexasse ao nome deles um nome Moro e outro o nome Lava Jato. Agora é Fernando Moro Holliday. E o do Rio Grande do Sul, que não está na telinha, tá aqui, esse aqui é o Fernando Holliday, está na telinha, o pedido dele. E o do Rio Grande do Sul, que mudou o nome. Felipe Lava Jato. De Felipe Camazotto para Felipe Lava Jato. Eu posso colocar Piccoli no meu? Eu gosto de você, Edgar. Vou colocar Caio Rocha Piccoli. Eu lembro... Você é simpático com a minha figura? Eu gosto de você. Na história, eu só lembro de uma época de alguém ter trocado o nome de uma maneira tão radical, que foi o Cassius Clay, que depois que ele ganhou o título mundial em 68 e foi mandado para a Guerra do Vietnã, ele falou, eu não vou para a Guerra do Vietnã não, porque eu não sou Elvis Presley, branco de olhos claros, eu sou negro e latino vai pro Vietnã na primeira linha, que é para morrer. Aí ele se converteu ao islamismo, pegou o nome de Maomé, Muhammad, que é Maomé em árabe, Ali, que é o nome do genro do Maomé. Ali se casou com Fátima, que era filha do Maomé, e adotou o nome de Muhammad Ali. Esse foi radical. Peraí, eu tenho que discordar do Tonholi. Tem outra grande mudança aí na história também. Qual é? Tammy Gretchen para Tommy Gretchen. Olha que mudança. Tá, merda, vamos lá. Olha o palavrão, rapaz. Oh, desculpa aí. Falha. Vamos girar o assunto, Vini. Parece que tem artista galã aí, consagrado, que anda meio, digamos, perdido na carreira com as novidades do mundo digital. Que história é essa daí? É isso mesmo? É o Leonardo, né? O cantor Leonardo do aí, sertanejo? O sertanejo, né? Ele que participou aí do programa Tamanho e Família do Márcio Garcia, Edgar, que volta agora, né? No próximo domingo aí, na sua 3ª temporada. Vai ter uma pausa, né? Serão aí 9 episódios até o dia 10 de junho, para a Copa do Mundo. Depois volta até o dia 9 de setembro, né? Então, esse primeiro episódio já está disponível, inclusive, na Globoplay. E tem ali o Leonardo, a família do Leonardo e a família da Thaís Araújo. O Tamanho Família, que é um programa que faz as pessoas chorar, né, Edgar? Mexe com a emoção. Mexe com a emoção, ficam bem emocionadas ali, porque tem a parte do jogo ali, das famílias, mas no final sempre tem algum tipo de homenagem. E aí, quando envolve família, acaba sendo realmente bastante sentimental. E o Leonardo estava explicando aí essa mudança, né? O que ele tem visto aí de mudança no cenário musical, principalmente em questão de repertório, e como ele está se adaptando em relação a isso, ou não, ou como ele não está se adaptando com essas mudanças. Vamos ouvir. Mas, cara, esse negócio de repertório hoje, de escolha de música, escolha de quem vai fazer, o que vai gravar, eu parei no tempo, né, bicho? Hoje eu não sei nem o que eu gravo, que de vez em quando o Zé chega, mas o João, pai, escuta essa música aqui, isso é maravilhosa, e eu fico ouvindo, né, e não critico nem nada, porque a gente nunca sabe o que vai ser sucesso amanhã ou depois. Daqui 30 dias ninguém sabe mais, hoje não se faz mais um hit, igual o Fio de Cabelo, vou falar da música sertaneja. Fio de Cabelo é o amor, um pensamento, hoje não tem hit mais assim. É muito rápido, aparece no rádio, aparece nas mídias aí, digitais aí, daí 30 dias, aquela música, não, aquela já foi, agora já é outra. Então eu não vi, esse tempo meu era diferente. Assim, nas madrugadas nos rádios, visitando programa de rádio, né? Ficava até às 8 da manhã, depois voltava à tarde, ficava até meia-noite. Então é outro mundo. É outro mundo. Hoje o mercado musical é outro mundo. A internet faz tudo circular com uma velocidade absurda. Eu confesso pra você que eu estou
perdido. Pra falar musicalmente falando. Todo mundo tá Não sei o que gravo, não sei o que vou gravar, o que é bom, o que é ruim. Então eu tô até com medo de gravar. Ó, interessantíssima essa fala do Leonardo, um cara que, digamos, ele não é uma geração, digamos, de raiz na música sertaneja, mas ele tá colado a essa geração de raiz. E agora tem essas coisas mais novas que incorporam outros tipos de estilo dentro do gênero sertanejo, né? Que às vezes até questionáveis, né? Mas isso é sertanejo, né? Sertanejo. Agora, muito louco ele falar isso, porque ele é de uma escola que ouvia lá os Pena Branca Chavantinho, Tunico e Tinoco, né? Esses caras, e dali ele tirava a inspiração. Agora, ele dizer que não tem a menor noção do que ele grava, agora, né? O que vocês acham disso, hein? Vocês acham que o cara deve seguir o instinto musical dentro do que é a formação dele, a história de vida dele, ou vale meio que tudo pela grana nesse mercadão aí, tanto que ele mesmo fala, ó, a gente não sabe o que vai estourar, o que não vai estourar hoje em dia? Quem é guiado pelo mercado realmente pode ficar confuso, né? Porque você imagina agora o Leonardo gravando que um ragaton. Pois é. Não dá. Talvez, entendeu? Eu acho que no caso dele era só seguir fazendo o que faz, né? Um até cara que tem muitos público, fãs né, já, exatamente. Não pode não resolver mudar do dia pra noite. O que vai fazer agora? Rock and roll? Vai fazer funk? Não cabe, não tem como. Eu acho que quem fez melhor isso sempre foram os Rolling Stones. Eles sempre absorveram tendências de época e colocaram nos seus discos. Você pegar um disco de 77, o Some Girls, tem elementos da disco e tem elementos da punk music. Você pegar aquele disco da década de 90, Bridges to Babylon, eles colocam rap no meio do rock. Então eu acho que pitadinhas bem condensadas de estilos do dia a dia. Tanto que perguntaram pro Mick Jagger, como é que você compôs a faixa Missile? Ele falou, fui numa boate, tava tocando disco, falei, vou fazer uma disco. Então eu acho interessante que o artista circule para mudar um pouco da receita do bolo dele. Boa. Talvez um outro artifício, né, Edgar, seja fazer uma parceria, né, com alguém que esteja em alta no mercado, né, e sem mudar o seu estilo, né? Total. Você me falando isso me lembrou do Nando Reis, por exemplo. Nando Reis é um cara incrível nesse sentido, que compõe músicas de um apelo popular interessante e com uma qualidade também criativa muito interessante. E ele transita fazendo shows com Gil, por exemplo, Igal, e também faz shows com a Ana Vitória. Da nova geração. Quer dizer, de extremos, né, na música. Agora 11 horas 33 minutos, horário de Brasília. Vamos juntos fazer a diferença. Eu sou Carlos Andreasa e quero convidar você para uma reflexão individual. Vamos esquecer as grandes questões nacionais e pensar no que podemos fazer individualmente. Por exemplo, conhecer as leis, conhecer os nossos direitos. Que tal uma reflexão individual sobre o que precisamos fazer, sobre as nossas obrigações políticas, morais, éticas? Que tal? 2018, um ano para transformar. Vem ser Jovem Pan, partiu pra cima. Jovem Pan Morning Show. Vamos conversar agora com a nossa amiga psicóloga, colaboradora aqui do Morning Show, terapeuta sexual Paula Napolitano. Tudo bem, Paulinha? Tudo ótimo. Bom te receber aqui mais uma vez para tratar de um assunto, para mim, inusitado. Embora a Paulinha aqui dos bastidores tenha dito que esse termo surgiu em 2007, eu não tinha escutado falar disso. Mas vamos lá, o papo hoje é bem natureba, naquele esquema pasta de salsão, tofu envolvido, suco de água, tofu envolvido, bem natureba. A gente vai discutir aqui uma categoria de relacionamentos bem curiosa. Trata-se da vegan sexualidade. É isso aí. Vegan sexuais são aqueles que decidiram se relacionar apenas com veganos, aquelas pessoas que excluem da alimentação qualquer comida de origem animal, incluindo ovos, leites e derivados, não usam roupas e enfim, calçados produzidos com couro, não usam shampoos testados em animais, essa coisa toda. Afinal, Paulinha, o que essas pessoas procuram? Então, foi numa pesquisa feita, na verdade, na Nova Zelândia, nessa época de 2007, que eles estavam vendo um pouco do estilo de vida, o que era o
os veganos, né? E aí que eles descobriram que os veganos estavam no movimento de só se relacionar com outros veganos. E aí começou, então, esse movimento. Então, são pessoas que, de fato, querem se relacionar sexualmente ou afetivamente apenas com outros veganos, né? É claro que a gente tem, dentro desse leque, grupos mais radicais e menos radicais, né? Então, grupos que realmente falam, eu não me relaciono, ponto, não existe essa possibilidade. E tem grupos que falam assim, não, eu opto por escolher, eu tento escolher pessoas que são veganas, mas eventualmente pode acontecer. Então tem esse... É difícil, você acha, para as pessoas manter um convívio aí, digamos, com as pessoas carnívoras, sei lá. Dizem que isso é muito desgastante. Não sei, tem essa coisa. É complicado conviver pacificamente, ter uma boa relação, principalmente na área sexual, com pessoas que têm diferenças tão demarcadas, assim. É de cada um o quanto isso é radical para eles ou não, né? Mas é porque o vegano, na verdade, eles dizem que não é só uma questão de alimentação, é uma questão de ideologia, uma questão de como eles veem o mundo, como eles entendem o mundo. Então, você tá com uma pessoa ali do lado que você sabe, eles, né, dizendo que agride os animais, que maltratam os animais, que consomem esses animais, ou que... compactuam com essa exploração e tudo isso, é muito aversivo, né? Então eles dizem, então se você quer no dia a dia, você comer, ir num restaurante vegano, ou não sei o que, a pessoa já olha feio, porque vai ser a comida toda diferente. E a outra pessoa, por sua via, fala, vamos de churrascaria? Não. Churrasco entre amigos? Não. Isso porque é aversivo pra pessoa sentir que tá indo contra todos os seus valores, de alguma forma, né? Meu Deus. Tô pensando se já não existe meio que uma seleção natural, até pelos lugares que frequentam e tal, porque tá difícil, hein? Até os amigos, né? Porque agora pensando nessa possibilidade do churrasco do amigo, né? Ou sei lá, do Natal na casa da tia, é difícil tá todo mundo que te cerca no mesmo consenso. Grande não convide pra mesma festa, né, Paulinha? Pra nenhuma festa quase, só das festas veganas. Isso pro pessoal mais radical, né, de fato, né? Aí sim, eles normalmente estão buscando grupos, inclusive tem grupos em Facebook, grupos na internet, que buscam pessoas que já estão nesses mesmos locais. Então, encontros. Em Londres tem um encontro que é feito justamente para pessoas só veganas, para eles poderem se conhecer, para eles poderem trocar figurinha e tal. Então, assim, nos grupos mais radicais fica difícil. Até questões de amizade nesse sentido, porque alguns radicais dizem até a própria questão, é como se você estivesse do lado de uma pessoa que é um cemitério de bichos ou de coisas nesse sentido. Né? Ai, meu Deus. Agora, doutora, tem até uma piada que se conta nos Estados Unidos, que é que um religioso fala que ele não poderia transar com uma mulher ateia, que não acredita em Deus, porque uma mulher ateia americana não tem orgasmo, porque não pode falar, oh God, oh God, oh God, oh God. A questão é assim. Hoje ele tá, hein? Hoje começou. Oh God. Mas é interessante da gente pensar também que para outras coisas a gente aceita mais fácil, né? Muitas pessoas que são radicais em determinados assuntos não querem se relacionar com pessoas que pensam opostamente. Então, é claro que a gente já naturalmente, de alguma forma, procura pessoas que têm afinidades com a gente. Né, que pensam de forma parecidas com a gente, que têm gostos parecidos com a gente. Então, naturalmente, a gente já tende a buscar pessoas que têm coisas em comum, até para minimizar a quantidade de conflitos, a quantidade de discussões e assim por diante. É como se um petista não quisesse se relacionar com um tucano e vice-versa, né, Paulinha? De alguma forma, sim, exatamente. Ou coisas nesse sentido, ou alguém que é muito radical em relação a um assunto e a outra pessoa que é em relação a um assunto oposto. Então, faz sentido em muitas questões. Às vezes o problema vai ser o radicalismo. Mas se a pessoa tá bem assim também, né? Mas, Paulinha, vira um problema, tipo no consultório, por exemplo, chega alguém lá e fala, não tô aguentando, sei lá, meu marido comeu petista, apoia o transa Lula, depois da não feijoada. dá vontade de olhar na cara dele. Chega a consultório, alguma coisa desse tipo? Direto chega. Eu acredito na Lava Jato, sei lá, entendeu? Sim. Acontece isso? Não, direto chegam coisas nesse sentido de visões opostas ou de valores opostos. Ou até questões financeiras, por exemplo. Ele quer viver o presente e aproveitar e gastar tudo. Eu quero guardar para aposentadoria, eu quero ter uma reserva de emergência. Isso tá dando conflito. Ah, não, mas aí é diferente, né? Porque aí você
aí causa um conflito no relacionamento, no casamento. Pô, minha mulher gasta tudo, ou pô, meu marido torra tudo de cerveja. Aí beleza, agora a gente tá discutindo uma onda de veganos que só querem manter relações sexuais com veganos. Depois os ouvintes do Morning Show dizem que eu que sou chato. Pelo amor de Deus, o vegano consegue ser mais chato que a turma do CrossFit. É estilo de vida, Caio. Não, mas Jesus então, exatamente, amado. é um estilo de vida que a pessoa entende que essa exploração e essa coisa é agredido pelo que ela acredita, né? Essas coisas diferentes vão estar no dia a dia da pessoa, né? Os mais radicais em relação ao vegano, nesse grupo de vegansexuais, eles trazem uma ideia, inclusive, que o próprio odor da pessoa que se alimenta de carne, ele é diferente. Mas deve ser mesmo. A gente Não já é? tem pesquisas que mostram que, dependendo do tipo de alimentação, o próprio sêmen tem sabores diferentes. Então, assim, obviamente, isso pode realmente acontecer. O alho traz problemas em muitos relacionamentos. O wasabi, quando você vai no japonês... Não, é verdade essa história do alho, não é, Paulinha? É, de pessoas que falam assim, não, se você vai comer, você não vai me beijar. É um anticoncepcional poderoso, né? Olha Ninguém aqui, chega perto. mas eu queria voltar ao nosso tema aqui, que é o seguinte... Gente, parece as engraçado, pessoas- mas é difícil, que nem ela falou. A pessoa Claro. acredita, é uma coisa Sim. que ela acredita Claro, pra a filosofia vida. de Claro. Ah, mas essa filosofia de pessoa, vida. esse vegano que tem essa convicção, eu já falaria, putz, fica longe. Eu que não quero manter nenhuma relação com vocês, é muito chata, cara. Mas peraí, Pelo a amor nossa de Deus. liberdade é soberana. Eu acho que as Exato. pessoas fazem escolhas e a gente... Tem que respeitar. Tem que respeitar e tá tudo certo, assim como nós também fazemos nossas escolhas e optamos pelas coisas que criam algum Exatamente. grau de relação, de afetividade, enfim. Mas, por exemplo, no caso do carnívoro, por exemplo. Dizem que a carne, essa coisa, o sangue, a proteína e tal, ela estimula um comportamento, digamos, não sei se viril seria a palavra, aí no caso do homem, né? É possível que essa diferença, ela seja, apareça na hora do sexo, se você tem uma pessoa que se alimenta de uma forma mais leve, com, digamos, outra energia envolvida na produção das coisas que consomem, e um carnívoro, por exemplo, é possível as pessoas se entenderem já que... Eu tô extremando, tá? Que, digamos, na minha visão, talvez um cara que opte pelo veganismo tenha um sexo, digamos, mais aproximado de uma ideia da coisa tântrica, leve, longa, e o carnívoro, por outro lado, por essa energia acumulada do sangue. Segmentando o comportamento sexual pela alimentação. É uma nova tese. Eu quero saber, tem temas que chegam pra você no consultório dizendo respeito a isso? Eu acho que a gente acaba reduzindo, se a gente for ligar a alimentação ao comportamento sexual propriamente dito. Mas a gente tem questões, porque a gente tem vários outros alimentos que também dão essa virilidade, também dão essa atividade, e fora a alimentação, todas essas outras questões que interferem. Agora, por exemplo, o grupo de veganos, você encontra também bastante no pessoal que faz yoga, no pessoal que faz meditação, que eles buscam isso, de buscar uma alimentação sem animais e assim por diante. Então, você tem esse lado, talvez não se reverta tanto no sexo, mas no dia a dia isso se reverte. Nessa questão de pensar mais nos outros, pensar mais nos animais propriamente dito, em buscar cosméticos que não tenham esse uso dos animais também nesse sentido. Então, faz sentido de alguma forma, né? Mas é reduzir um pouco a alimentação, definindo um pouco a sexualidade de alguma forma. Doutora, o Darwin falava na Origem das Espécies, seu livro famoso, que as espécies só se fortalecem quando acontece aquilo que ele chama de especiação. Você procria com o que é diferente, aí fortalece um gênero, né? Uma espécie. Essa pergunta, essa colocação vem no sentido de eu te perguntar se você no consultório não dá uma dica para as pessoas que às vezes se relacionar com o que é diferente é uma forma de adaptação. Os opostos se atraem, né, Tonhão? É uma forma de adaptação. Aliás, a própria Origem das Espécies diz a sobrevivência do mais apto, né? No consultório a gente não usa essas questões mais evolucionistas ou questões mais nesse sentido, mas sim de prestar atenção que opiniões diferentes e a gente poder refletir, poder repensar em coisas diferentes são boas como aprendizados para a gente crescer, inclusive, na vida. Mas é importante que as coisas que sejam muito importantes para você, seus valores
primários de alguma forma, as coisas que te definem, que te constroem, que você tem em comum com a outra pessoa. Principalmente valores, ideia de vida e assim por diante, porque senão isso lá na frente pode dar uma divergência muito grande. Agora, gostos, preferências, opiniões diferentes, de repente é legal a gente ter essa interação, que cada um possa ser quem realmente é e compartilhar muita coisa em comum. Mas a gente busca coisa em comum. Já tem tanta coisa que a gente vai divergir das pessoas e do nosso parceiro, porque cada um tem a sua história, viveu numa família, numa escola, numa cultura, numa religião. Então já tem tanta coisa que diverge. No prioritário, é importante que a gente tenha coisas em comum, porque senão, ao longo do tempo, a gente vai se distanciando. E uma coisa que interfere muito no relacionamento e também no sexo é admirar a pessoa. Então isso que entra nos veganos, entra também no dia a dia nosso. A gente quer estar com pessoas que a gente admira. E a gente, inclusive, acha mais bonito. E a gente, inclusive, tem mais atração, muitas vezes, com pessoas que a gente admira. E às vezes as pessoas vão aderindo também a essas práticas do parceiro, da parceira. A Xuxa, recentemente, falou que virou vegana, né? Verdade. Por causa do marido dela, né? Do namorado lá, o Juno, né? Que virou vegano. E ela foi também aderir nessa prática, né? Então, é uma forma também de você ir entendendo um pouco as práticas do seu parceiro e pra ter um bom relacionamento. Vamos né? junto, meu amor. Exatamente. Vamos e indo juntos. nessa ideia de, na verdade, entender o porquê. Não é só seguir ali a pessoa, porque independente de qualquer coisa, porque você vai entendendo e vai achando interessante aquela visão e vai compartilhando dela, né? E, Paulinha, a pessoa, por exemplo, o vegano que a gente estava conversando agora, se ele está em crise, ele conheceu um parceiro, uma parceira que come carne, a pessoa tem todos os atributos suficientes, mas ela está em dúvida, porque a pessoa come carne. Como lidar com essa crise? Aí é importante ver o quanto isso pode ter um meio termo, por exemplo. Então, o quanto é agressivo ou não para cada um. E, de repente, então, evitar, por exemplo, o outro comer carne enquanto estão juntos, comer carne em outros momentos e buscar, quando estão juntos, alguma outra tipo de alimentação. Ou poder, em algum momento, ficar nessa alimentação vegana. Então, a conversa é sempre extremamente importante. E caso todos os outros fatores, só esse esteja incomodando, às vezes até a terapia pode ajudar, às vezes, a flexibilizar alguém, ou no sentido de entender que talvez não. Esse é um ponto tão prioritário na sua vida que você vai deixar de lado outras questões. Escolhas, né? Sempre que a gente escolhe alguma coisa, a gente acaba renunciando a outra. Mas conversar e concessões de ambos os lados é complicado quando é só de um lado, é extremamente importante. Olha, essa é uma pergunta aqui que tá na nossa enquete do WhatsApp aí, né? Que tipo de característica ou de costume impede essa pessoa de chegar no chamado crush, né? Não sei, vocês acham que... Não sei, já aconteceu com vocês uma experiência pessoal, esses integrantes dessa brilhante bancada? Vocês já se relacionaram com pessoas totalmente de hábitos distintos dos de vocês? Eu já. Eu já também. Tipo o quê, Paulinha? Tipo, só falava mano. Assim, 3 palavras do vocabulário. Bad boy. Era tipo muito bad mais boy? novo. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver, não dava. Mas como é que rolou? Porque quando começou, você já sabia na balada você nunca sabe, né, Edgar? Entendi. É uma coisa mais de atração física, de uma empatia que rola ali no momento, e depois você olha e fala... Gente, acho que não. Tô com sono, boa noite. Acho que eu tenho que ir embora meio Cinderela, sai correndo. E aí, né? Caio que é o rei da balada, pode falar. Tem vários casos. O Caio, ele vai... Eu namorei uma sagitariana, eu sou taurino, pronto. Nossa! Nunca imaginei que signo fosse uma questão. Claro que é. Os oráculos. Você sempre pergunta aí. Eu também sou touro, o nosso oposto Você é imediato. taurino também? É Que dia que escorpião, não é, o Caio? Não, escorpião dá certo. Nosso Com tudo oposto dá imediato, exato. Ah, não me faz pergunta difícil. Chama a astrologia aí, Vini. Qual a vinheta da João Bidu, astrologia aí, Vini? Oi? A vinheta da astrologia. Vinheta da astrologia? Não sei. Que dia que você é, Edgar? Sou 20, último dia. Último dia, muito bem. Vamos lá, Paulinha, e aí? Será que a gente trouxe aqui, você já chegou a falar um pouco, né, dessa questão, né, da ideologia política, a gente já passou por esse assunto, por esse tema aqui, mas tem aqui a questão do ditado popular, né, que você é o que você come, né? Você tem um livro com esse título, Somos o que Comemos, né? Isso daí é na hora da energia ali, do sexo propriamente dito. Gera uma condição de empatia, liga, né, entre os parceiros.
de fato, tem algum estudo que diz que quem tá na mesma energia e tal, se relaciona melhor? Ou essa questão do darwinismo que o Tognoli trouxe, tudo é a questão primordial onde a mistura fortalece a raça? Olha, pra um sexo ser prazeroso, ou ser quente, ou ser intenso, várias coisas interferem, né? Então tem pessoas que dizem que essa parte do cheiro interfere muito, de feromônio e assim por diante. Então essa parte muitas vezes de opostos se atraem, por exemplo. Mas entra essa questão também de pessoas que são mais sensíveis ou mais sensitivas a essas questões, que dizem que sentem a saliva, o suor, o sêmen diferente de pessoas, por exemplo, carnívoras, se incomodam nesse sentido. Ou o próprio fato de você saber que você está se relacionando com uma pessoa que tem uma ideologia muito parecida com a sua, que acredita naquilo, isso já faz você ir mais intenso, faz você ir mais aberto àquela relação. Então, vários desses fatores estão influenciando, e acho que só a experiência para dizer o que vai trazer, né? Mas eu acho que a Paulinha vai concordar com o que disse o chefe Felipe Bronze quando veio aqui ao programa. Ele deu uma dica pro Caio, que não é legal comer, não interessa se vai ser vegano, vegetariano, carnívoro, não é legal comer muito. Antes de se você tá afim de transar. Mas isso aí é verdade, não é verdade? É verdade. Porque vai toda... Nós que somos experientes. É biologicamente comprovado. Todo o seu organismo vai lá pra trabalhar na digestão, vai lá pra ficar mais relaxadinho e tal. E você pede ali todo o sangue pro pênis, você pede ali toda aquela questão. E aí você faz um movimento, atividade física gostosa e tal. E o aí dá aquela indigestão. Então ele começa a virar. Disputando força com o pênis. Exatamente. Que loucura! Não é muito legal. Aquela batalha interna. Meu Deus! O fogo amigo. Hoje ele tá inspirado, meu. O fogo amigo. Oh, God! Oh, God! Mas é muito importante a gente ter muito claro, e aí entra o autoconhecimento, de ter muito claro o que é que eu não quero num relacionamento pra mim. O que me é aversivo, o que me agride, quais são os meus limites. É importante a gente ter claro. O resto, a gente adapta, a gente flexibiliza, a gente vê a pessoa que tá ali do nosso lado, mas a gente tá se agredindo dentro de um relacionamento, normalmente nunca vai para um bom caminho. Pra gente fechar, Paulinho, não sei se ficou claro isso, a alimentação interfere na performance sexual? Não a questão de comer antes ou comer muito e tal, mas o tipo de alimento que você come interfere? Faz o seguinte, come uma feijoada e vai... Não, mas... Então, não, mas se você come ou não carne, se você... Enfim, isso interfere. Por exemplo, você comer só vegetais ou comer carne, proteína e tal. Tem estudos que mostram de vitalidade. Quando você come alimentos mais saudáveis, você teria mais vitalidade. Quando você come alimentos mais gordurosos, mais fritura, mais doce, o seu corpo precisa se fechar um pouco até para digerir tudo isso. Então, isso interfere nesse sentido. Em mais vitalidade, menos vitalidade, mais ânimo, menos ânimo, interfere sim. Paula Napolitano, nossa colaboradora aqui, terapeuta sexual, falando com a gente no Morning Show, dessa vez sobre vegansexuais. É o veganismo entre quatro paredes. Pra saber mais, Paulinha? Quem quer saber mais, entra no Facebook, psicóloga Paula Napolitano. Falado. Agora, 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Partiu pra cima. Chegou a hora, é agora, vamos fazer um barulho, com esperança nos olhos e o peito cheio de orgulho, pra levantar essa bola, levantar a cabeça, pra voltar a sonhar, pra que o sol apareça. Partiu pra cima! Vem ser jovem com a gente vencer, vem de coração aberto, vem que o seu sonho está perto, vem ser jovem, partiu pra cima! Juntos daqui pra frente, nada mais nos separa, mesmo contra a corrente, nossa marcha não para, nossos votos de paz, prosperidade e saúde. Mais amor, mais justiça, mais atitude. Vem ser jovem com a gente vencer, vem de coração aberto, vem que o seu sonho está perto, vem ser jovem. Jovem Pan Morning Show. A guitarrinha, ó. Muito bom, hein? Gostou, Tognoli? Oh, Suzy Q. É bem em cima, o Creedence total essa trilhazinha. Oh, Suzy Q.
Esse sabe das coisas. Creedence, né? que é o dono de uma das melhores... Qual que é a tua música favorita do Creedence, Tonhali? Suzy Q. Suzy Q, a minha é Born on the Bayou. Demais. Posso responder também? Vai. I Put a Spell on You. Oh. Sensacional. Olha lá, meu. Vamos lá, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag nesta manhã de quinta-feira, Ai, hein? separa essa claque eletrônica, porque Vai lá. estamos entre Olha os assuntos aí, mais comentados do Brasil. Ela é boa ainda, Pena. Hashtag no inferno encontrarei, da Pena. Tem tanta gente lá no inferno, né? Apelei. O diabo, velho. Apelei mesmo. Hoje eu não vou negar. Luiz Lima, hashtag no inferno encontrarei, com certeza, um refrigerante que eu não vou falar, diet, que a gente sempre sabe que é pior, bife de fígado, uma coisa que muita gente gosta, Eu cerveja adoro. sem álcool e minha ex-mulher. Aliás, ex é uma coisa que não vai faltar no inferno, aparentemente, de acordo com os internautas aqui do Morning Show. Também temos M. D'Angelis, hashtag no inferno encontrarei, com alguns colegas que fizeram bullying, pois com certeza eu serei o carrasco rindo de forma bem divertida, em forma de vingança mesmo. Você entendeu? Esse aí tá com algum ressentimento aí com o pessoal. E o Joesley, esse cara que todo dia muda o seu nick, que manda coisas muito legais aqui pro programa, hashtag no inferno encontrarei, criador de tomada de 3 pontos, uma coisa que atormenta os brasileiros até hoje. Produtores de uva passa, spoilers e spreaders, que é o pessoal que dá spoiler, tipo eu, e a galera do CrossFit, os crossfiteiros. Você vê que o inferno é um lugar animado, democrático, Edgar. né? Tem de tudo por lá e vocês podem continuar indicando, tem mais um, Hildo Alegria Filho, no Inferno Encontrarei, aquelas pessoas que mandam áudio de 3 minutos no WhatsApp. É podcast. Junto com aqueles que dão bom dia em todos os grupos. O cara manda um podcast pra você, né? É isso mesmo. Continuem mandando um pessoalzinho pro inferno na hashtag no inferno encontrarei, que pressupõe, Edgar, que você também estará lá, né? Porque se você vai encontrar... Essa foi uma dica que o pessoal também me deu aqui no Twitter. O pessoal também está... enfim, filosofando a respeito do inferno. É isso. Ok. Olha, depois desse papo delicioso com a psicóloga Paula Napolitano aqui com a gente, sobre os vegans sexuais, os nossos ouvintes contaram aí o que os impedem de se relacionar com aquele ou aquela crush. Vamos conferir algumas mensagens que chegaram aqui. De repente, ideologia política, vai saber, né? Time de futebol, chulé. Chulé é diferente de quem come carne e quem come vegetais. Não sei, que eu nunca cheirei o pé de um vegano. Nossa! Vamos ouvir. Olá, bom dia, galera do Morning Show. Bom dia. Curto muito vocês, acompanho vocês todas as manhãs. Quem fala é o Jorjão, aqui da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Com relação à enquete de hoje, o que impede um relacionamento, eu acho que é aquela pessoa possessiva, sabe? Que não deixa você tomar uma cervejinha com os amigos, não deixa você jogar uma partida de truco, e jogar uma sinuquinha com os amigos, e fazer um futebolzinho, entendeu? Que quer você, tipo, de segunda a sexta em casa, só isso. semana, você pode dar uma voltinha, isso é muita possessão. Tá. Tem que ser liberado geral, entendeu? Ele tem uma cara de que sai de segunda a sexta, né, bicho? E aí no fim de semana a gente namora, tá bom? Eu tô falando isso, mas se a minha esposa escutar, ela me mata, tá bom? Um grande abraço, sou fã de vocês, Jorjão de Uberaba. Tchau. Grande Jorjão. Tinha certeza que era um da Jovem Pan, é a Bia de São Paulo. Bom, o que me impede de me relacionar com outra pessoa é o casamento. Como é? Mas eu tô de boas com isso. Não tá Tá podendo. tranquilo. Ela não queria Mas casar nunca. não deixa de ser uma verdade, né, gente? Vamos combinar. Meu marido é corintiano. E você? Meu palmeirense. Olha aí, tá vendo? Ó, consegui. E vamos que vamos. Bora. A gente se relaciona entre si. Ó, que coisa boa. Beijos. A risada foi meio Bom dia, pessoal do Morning Show. Sou Ezequiel Braga, de Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo. O que já me impediu de me relacionar romanticamente com outras pessoas foi um gosto musical por estilos mais populares. Na época, nos anos 90, né? Tipo axé, pagode, sertanejo, essas coisas. E isso foi crucial na hora de escolher a pessoa com quem eu me casei, minha esposa. E eu achei que seria muito difícil, ainda acho, né? Seria muito difícil viver com alguém e que ouve esse tipo de música e tem de ouvir junto. Raça Negra Então é isso. sucesso. Grande abraço, tenha um ótimo dia. A mulher dele deve Obrigado gostar aqui. do quê? De Boquinha da jazz, garrafa, de gente. rock. Anos Faltou 90. falar que ser cristão era crucial. Bom dia, Morning Show. Aqui é o Gustavo de Santos. Abraço a todos.
O que me impede de relacionar com as pessoas são aquelas pessoas que têm preconceito, que são maldosas com um tipo de raça, ou opção sexual, políticos, né, opção política. Isso é uma coisa que eu acho intolerável no convívio com uma pessoa, né? Você tem que conviver com aquele amargura de uma pessoa homofóbica ou racista. Isso pra mim é intolerável. Abraço a todos. Ponderado o nosso ouvinte, né? Ponderado. E às vezes você demora pra perceber isso, Edgar. A pessoa acha que ela não é. E aí você vai descobrindo nas pequenas ações que talvez a história não seja bem essa. Já disse um dos meus escritores favoritos da língua portuguesa, Zé Saramago, não sei se com essas palavras, não sei se eu me recordo exatamente, mas dizia o seguinte: às vezes uma vida não basta para se conhecer uma pessoa. Nossa! Tem o meu momento Tonholi também aqui no programa. Foi muito, eu ia falar isso. Edi. Tonholi está te aplaudindo. A claque me aplaude agora. Muito obrigado, hein? Cara, eu dei uma esnobada agora. Vamos lá, vamos seguir Acabou adiante. o WhatsApp, Ed? Oi? Acabou o WhatsApp? Acabou. Acabou? Você quer mais um? Não tem mais? Eu queria ver mais um, não tem? Sei, deixa eu ver. Pô, Vini. Fica a dica. Tá bom. Não, acabou, pô. Tá bom, então. Não me confunda, Acabou, rapaz. Olha aqui, quem tá com a gente agora no estúdio é o apresentador, grande comunicador da Jovem Pan, Tiago Berrache, capitão ali do Jornal da Manhã, da Jovem Pan. Segura cada bucha, meu camarada. É uma alegria estar aqui. Eu diria que uma vida não basta para conhecer os políticos, né? Pode ser aplicado nesse caso. Aliás, políticos que participam, né, sempre do Jornal da Manhã, com entrevistas. Hoje foi a vez do ex-prefeito de São Paulo, pré-candidato ao governo do estado, João Dória. Já tivemos a presença do vice-governador Márcio França. O fogo cruzado ali, né, esquentou mesmo, hein? Olha, a gente tá em abril, Edgar, e o clima parece que já é clima de setembro. Sim, entendeu? Troca de acusações. Troca de acusações. O governador Márcio França, agora governador, porque Geraldo Alckmin deixou o Palácio dos Bandeirantes na última sexta-feira, ele veio anteontem aqui e já foi para cima do ex-prefeito João Dória, dizendo que ele não honra a palavra, ele deixou a prefeitura e não honrou os votos que tinha, e hoje João Dória veio, em vez de ficar mais tranquilo, na manhã, não, ele partiu realmente para o ataque, falando que chamou ele de Márcio Cuba, inclusive. Chamou de Márcio Cuba várias vezes, dizendo que ele não tem proposta. Tem 3 salários, recebe 3 salários. Dizendo que ele... A primeira intervenção ele falou, olha, me apontem 3 coisas que ele já tenha feito como político. E o clima foi muito baixo, eu acho, viu, Edgar? O clima foi... Acusou de ocupar as dependências do palácio, do governo. E proposta, a gente não viu nada, ouviu pouca coisa. Aí a gente questionou ele, a gente tem inclusive um vídeo aqui que o nosso Vini separou, sobre a participação de Geraldo Alckmin, porque tem essa história dos 2 palanques aqui em São Paulo, que Geraldo Alckmin escolheu lá atrás Márcio França para ser vice na chapa, isso em 2014. E agora, como é que vai ser? Geraldo Alckmin vai explicitamente defender o ex-prefeito João Dória ou vai ficar em cima do muro, vai afagar um pouco o Márcio França? E ele deu essa seguinte resposta que a gente vai acompanhar em áudio e vídeo no Morning Show. Vai lá, Bruno. Geraldo é um homem mais inibido, é um homem de bem, repito, mas ele é mais inibido. Ele Falando do é um Alckmin, homem né? de subir em palanque para fazer, talvez, defesas mais enfáticas. Mas não tem problema, eu continuaria a fazer a defesa dele para a presidência da República. Ele é do meu partido, é do PSDB. Ele já declarou várias vezes que o seu candidato é o candidato do PSDB. Aliás, é o mínimo que se espera, que um ex-governador e fundador do PSDB apoie o candidato do PSDB. Não tá chegando nada aqui. Aí foi a resposta do ex-prefeito. E agora vem a campanha. Muita gente se pergunta, além desses 2, será que eles vão polarizar a disputa? Tem que lembrar, quem vai ser do PT? Né? Quem que vai ser do PT? É o Marinho, tem alguém, né? Thiago? Tem é o Luiz Marinho. Né? Que foi prefeito de São Bernardo. Foi prefeito de São Bernardo. Muitos falavam do Fernando Haddad, mas Haddad agora está envolvido na campanha presidencial para saber se Lula vai ou não vai ser candidato, se Lula sai da cadeia, é possível se candidatar. E tem Paulo Scaff também do MDB, mas é uma
candidatura que ainda não está colocada na rua, vamos dizer assim. Tiago, inclusive você fez uma pergunta para ele também, se há alguma possibilidade do Dória ainda ser o candidato do partido para a presidência, né? Edgar, é o que eu falei no Jornal da Manhã. A gente ouve muita conversa de bastidores lá no Palácio Bandeirantes, na própria Prefeitura de São Paulo e na Assembleia Legislativa. A Assembleia é um termômetro de pessoas ligadas ao governo e tal. E tem gente na Assembleia que jura, de pé junto, que o ex-prefeito João Dória será o candidato do PSDB à presidência da República. Agora, o que vai fazer com o Geraldo Alckmin? Né? O que vai fazer? Se ele não decolar, se ele tiver algum envolvimento com Lava Jato, esse tipo de coisa, se bem que agora as investigações foram transferidas, né? Mas, de qualquer forma, está tudo em aberto e é bom lembrar que já faz pelo menos 2 eleições que não tem segundo turno aqui em São Paulo. Sim, né? Mas resolve-se tudo no primeiro turno. Eu acompanhei a entrevista, o Berrache, e, claro, ele foi questionado sobre temas, eu acho que o principal tema, né, a questão, né, e que é a acusação e a crítica que o Márcio França faz a ele, e imagino também quem votou no Dória, o eleitor que votou nele se desapontou. Esse é o encalço que ele vai levar para a campanha inteira. Por ter desistido e tal, e você fica ouvindo a entrevista e você fica ali querendo, puxa, aquela pergunta, a Denise fez uma pergunta que eu acho que foi bem a esse ponto, quando ele disse que o partido o acolheu, as prévias o acolheram com mais de 80% de aprovação e que foi um chamado que ele recebeu, né? Aí eu fiquei pensando lá com os meus botões como ouvinte, né? Fiquei pensando assim, mas o que é mais importante? É atender o partido? Sim, ou a cidade. Ou cumprir o seu dever, né? Que você foi eleito para atender a um desejo dos cidadãos, né? Que o escolheram, né? Fica aí no ar a questão. E rapidinho só para terminar, é bom lembrar que o PSDB está no estado de São Paulo desde 95 com o Mário Covas. E aí você, às vezes, olha para o partido. O que o partido poderia fazer se João Dória não saísse da prefeitura? Sim. Qual outro nome? Não existe um outro nome de peso no PSDB que pudesse entrar nessa disputa. Não sei, José Serra, mas ele tem um desgaste muito grande. Ele está no Senado. E aí, já renunciou do cargo também. Já renunciou do cargo da prefeitura, só que no caso ele foi pro governo do estado, ele ganhou, né, a eleição pro governo do estado, porque muita gente, os adversários chegam a dizer que ele largou a prefeitura para tentar a presença da República, porque não é verdade. Ele foi pro governo do estado e ganhou. Só que o cenário agora vai ser muito mais bélico. Essa campanha vai ser muito mais bélica do que as campanhas que indicaram Geraldo Alckmin. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a leitura que eu faço dessa falta de nomes que você coloca é a ausência do ingresso do jovem também, e da renovação na política, né? Frente a tudo isso que acontece, o jovem... A renovação acontece, parece que a passos de formiga, né? Frente a tudo o que se vê na política nesses últimos tempos. E o fato é o seguinte, os políticos não gostam de renovação. Eles querem reinar, porque alguns nomes novos se apresentaram no PSDB, só que eles não tiveram qualquer êxito. Goste ou não goste, o professor lá, o Luiz Felipe Dávila, o Floriano Pêsaro, que é uma pessoa que tem experiência na vida pública, parece que não decolam. Mas eles não decolam, eles ficam em segundo plano, viu, Edgar? Legal. O Berrache, obrigado, viu? Valeu. O Berrache, Thiago Berrache, falando com a gente aqui sobre a entrevista com o prefeito, agora posso chamar de ex-prefeito. Agora é ex-prefeito. Ex-prefeito, candidato ao governo de São Paulo. Como é que gestor. Sempre bom lembrar. Continua fazendo gestão. Então, aproveite aí, ex-prefeito, dê a hora certa pra gente. Agora 11h20, horário de Brasília, com gestão. Jovem Pan, Morning Show. Vamos agora com o nosso destaque internacional no Morning Show. Vamos falar com o nosso correspondente na Europa, Ulisses Neto. Tudo bom aí, Ulisses? Oi, Edgar, tudo bem? Bom dia pra vocês que acompanham o Morning Show. Boa tarde pra você aí, né? Pra mim já é meio de tarde aqui, é 3h23 aqui, viu, Edgar? O que temos... Diga lá, dia que parece saído direto de um filme de terror, viu? Que não para de chover, neblina, escuro, dia bem feio por aqui. O que temos pra hoje, Ulisses? Olha, Edgar, várias notícias relacionadas à Rússia. Vamos começar... A Rússia não, a Síria, melhor dizendo. Mas a Rússia também está no bojo. Mas vamos começar com a parte que está mais relacionada ao Brasil, porque o brasileiro Kaique Luan Ribeiro Guimarães, de 21 anos de idade, ou seja, né, bem jovem ainda, foi condenado lá na Espanha a 8 anos de prisão por ter se associado ao Estado Islâmico, né? Na verdade, ele foi condenado pelo crime de formação de organização terrorista. Ele já estava preso desde 2014, quando ele tentava chegar à Síria, na fronteira entre a Bulgária e a Turquia. Naquela época, aqui na Europa inteira,
existia um movimento muito forte de jovens que tentavam se filiar ao Estado Islâmico, faziam essa rota, não só lá na Espanha, como principalmente na Bélgica, aqui no Reino Unido aconteceu bastante, e esse brasileiro se envolveu nesse movimento, tentando se aliar ao Estado Islâmico. E o que aconteceu? Para tentar interromper esse fluxo de jovens que saíam de seus países aqui da Europa, iam lá para a Síria, recebiam treinamento do Estado Islâmico e voltavam para cometer atentados aqui dentro da Europa, as autoridades começaram a fazer uma movimentação muito grande para prender esses jovens e principalmente para dar duras condenações. Aqui em Londres, aqui na Europa, aqui no Reino Unido, melhor dizendo, as condenações vieram com mais rapidez e foram sempre muito pesadas. Lá na Espanha demorou um pouquinho mais, mas esse brasileiro, o Kaique Luan Ribeiro Guimarães, acabou pegando uma pena bem pesada de 8 anos de prisão. Tanto ele quanto a família dizem que, na verdade, ele não fazia parte de nenhuma associação terrorista, que ele estava apenas viajando com amigos para a Turquia. Mas essa era realmente a rota preferida de quem tentava se alistar ao Estado Islâmico. O fato é que o grupo lá na Síria sofreu uma grande desarticulação nos últimos anos, por causa dos ataques feitos pelo governo do Bashar al-Assad em coalizão com a Rússia, também pelos bombardeios norte-americanos e também por outras forças que operam naquela região. Então hoje o Estado Islâmico já está muito acuado por lá. E aí imaginava-se que a guerra da Síria estava caminhando para uma conclusão. Tanto é que esses jovens aqui da Europa também pararam de ir, ou pelo menos as notícias, né, indicando esse grande fluxo, diminuíram muito. Só que veio essa utilização de armas químicas cometida pelo governo da Síria, pelo menos essa acusação de que Bashar al-Assad estava usando armas químicas para desarticular os últimos grupos rebeldes que ainda existem no país, e agora a confusão toda ganhou um novo fôlego, o mundo esperando para ver qual vai ser a decisão dos Estados Unidos de intervenção na Síria, de ampliar os ataques à Síria, junto de seus aliados aqui da Europa, principalmente a Grã-Bretanha e também a França, e isso pode antagonizar ainda mais o Ocidente com a Rússia, né? Porque, como eu disse, o presidente Vladimir Putin é um forte aliado de Bashar al-Assad e ele já disse que vai retaliar os Estados Unidos, vai derrubar os mísseis americanos se eles de fato forem lançados. É uma grande confusão que ameaça se tornar um conflito global, Edgar. Tá certo, Ulisses. Obrigado pelas informações. Bom trabalho. Um abraço, hein? Valeu, um abraço para todo mundo. Até a próxima. Vamos lá. Que dia é hoje, hein? Hoje é quinta-feira, Edgar. Quinta-feira é dia do quê? Estreias nos cinemas de todo o Brasil. Eu quero saber por que a gente deve sair de casa, se meter na sala escura, comer uma pipoca. Olha, vou começar por você, Edgar. Não sei, acho que talvez você queira assistir o novo filme do Roman Polanski. Roman Polanski, que dirigiu O Bebê de Rosemary, Chinatown, O Pianista, também envolvido, né, em denúncias de abuso sexual. 3 mulheres já denunciaram o Polanski, que inclusive foi sentenciado por estupro nos Estados Unidos e é fugido de lá desde 78, né? Não pode pisar nos Estados Unidos, senão vai preso. Mas o novo filme dele se chama Baseado em Fatos Reais. É falado em francês e traz uma história assim, Edgar. Tem uma autora best-seller, assim, famosa e tal, e durante uma sessão de autógrafos ela conhece uma fã, que é interpretada pela Eva Green. E essa fã do trabalho dela começa a desenvolver uma amizade com essa autora. Essa autora começa a se interessar bastante por essa mulher começa a interferir no trabalho dessa escritora. É aquele tipo de amizade que vai ir para um lado obsessivo, Edgar. Então é um thriller, envolve aí um suspense, uma tensão entre essas duas mulheres. E muita gente comentou aí a respeito desse filme porque tem cenas assim, digamos, de beijo, por exemplo, da Eva Green com a Emmanuelle Segner, que é a atriz que interpreta a autora. O trailer é muito instigante e Roman Polanski é um dos nomes mais importantes do cinema, apesar de envolvido aí com essas questões de abuso sexual, essas denúncias. A própria trajetória dele, a carreira do Polanski é controversa, né? A história dele daria um filme e tanto, né? A mulher dele, a gente Sharon falou Tate. bastante da Sharon Tate, que pode estar até
no próximo filme, né? Interpretada pela Margot Robbie no próximo filme do Tarantino. Aquele episódio de um dos principais malucos da história dos Estados Unidos, o Charles Manson. Ela foi assassinada por ele, por suas seguidoras também. Bom, enfim, tá aí. Esse é o novo filme do Polanski chegando aos cinemas. Mas o blockbuster da semana, Ed, o filme que tá todo mundo que é mais jovem, aguardando, é o protagonizado pelo Dwayne The Rock Johnson, que é Rampage, Destruição Total. Rampage é um jogo de videogame, onde você luta como se você fosse um animal gigantesco, assim. Pro filme, eles tiveram que desenvolver uma trama, né? Pra explicar esses animais enormes e tal. Então, o Dwayne Johnson faz um cara que desenvolve uma forma de se comunicar com um gorila. E aí, esse gorila, ele vai ser afetado por um experimento de edição genética. E aí ele vai ganhar proporções gigantescas. Vibes King Kong total, entendeu? Então você tem esse gorilão gigante e outros animais também que serão afetados, Edgar. E todos esses animais enormes, soltos em Chicago, causando... E o Dwayne Johnson ali tentando descobrir a forma de reverter isso, já que ele, na verdade, ama muito o seu colega, o seu amigo gorila, que ele até consegue se comunicar e tal. No filme, a gente também tem o Jeffrey Dean Morgan, que é o Negan do The Walking Dead. Ele faz um personagem nesse filme, ele vive um agente do governo. Agora, eu sei que a molecada tá muito afim de assistir, mas vale lembrar os pais que o filme não é indicado para menores de 13 anos. Então, pega leve aí, se seu filho for um pouco menor, talvez não seja a hora de assistir. E aí a gente tem um nacional elogiadíssimo com o Daniel de Oliveira, que é Aos Teus Olhos, o terceiro filme da Carolina Jabor, ela que é filha do Arnaldo Jabor, e que traz um assunto que toca ela também, porque em 2013 o pai dela foi super criticado nas redes sociais, porque ele se manifestou ali contra aquelas manifestações do movimento Passe Livre em São Paulo, né? E aí ele foi apedrejado depois por muitas pessoas e tal. Nesse filme a gente tem a história do personagem do Daniel, que é um professor de natação, que vai ser acusado pelos pais de um dos alunos de ter beijado o filho. O filho conta isso para os pais e, apesar de ser só esse depoimento, de outras coisas não atestarem ali, na verdade você vai ficar bem em dúvida assistindo ao filme se existe ou não alguma coisa nessa história, mas ele vai ser achincalhado nas redes sociais. É isso que vai acontecer com o personagem do Daniel Oliveira. Também nesse filme, Marcos Rica e Luísa Reis, Aos Teus Olhos, estreia nacional nos cinemas nessa quinta-feira. Boa, Paulinha. Assim a gente finaliza o Morning Show desta quinta-feira, movimentado hoje, hein? Estamos aí, já que fomos para os TTs, Paulinha, um ganhador. Quem é que leva? O Thiago Acioli. Vou falar com você aqui, Thiago, pelo Twitter. Boa, obrigado a todo mundo que participou, mandando mensagens pra cá, interagindo com a gente no Morning Show. Obrigado pelo prestígio, pela audiência. E assim a gente fica por aqui. Amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã. Jovem Pan Morning Show. Legal o seu subiu. Vai, Caio. Eu entro numa vibe aqui que eu esqueci que o microfone tá aberto. Tchau. Você ouviu Jovem Pan Morning